Bom, nós já estudamos, né? Já estamos chegando na lição 7. Acredito que esse tema, de certa forma, já ficou bem claro para nós em relação à lei, como a importância da lei, né? A necessidade da lei como guia para nos dar assim uma vida de paz, de alegria. Claro, ficou também a respeito da questão da graça, né, de Deus, que ela não é concedida pela prática das boas obras, né? Nós somos salvos pelas práticas das boas obras, mas pela graça de Deus, e que uma coisa não atrapalha a outra, né? Não é porque você é salvo pela graça que você não tem que seguir a lei. Outra coisa também muito importante para a gente meditar é que não existe só esses dois extremos, né? Um que fala, não, salvo pela lei, o outro fala, não, só salvo pela graça. Na verdade, muitos que falam e acreditam na salvação pela graça, eles acreditam na salvação pela graça, mas acrescentando a obra humana, a participação. E a diferença para nós é que nós acreditamos na salvação pela graça sem participação alguma, que é um dos temas mais difíceis da palavra. A soberania de Deus, predestinação. É um tempo difícil, né, é um tema difícil de entender, porque como que Deus fez essa escolha, né? Então, a gente fica, mas não fizemos nada, não ajudamos em nada, mas ao mesmo tempo é um tema, acredito que deveria até ser mais fácil de aceitar do que qualquer outra coisa, porque quando você fala da graça, você está falando sobre soberania, e que se é Deus, tem que ser soberano. Não tem um Deus que tem um limite, não, eu sou Deus, mas o que você quer? Você vai querer ser salvo, você vai contribuir ou não, né? Aí já não tem aquele grau como deve ter de soberania. Para a gente fica mais fácil entender isso. A lição de hoje ela vem reforçar, a partir desse tema aqui, né, os 3 usos da lei, um pouquinho sobre esse fator, né, onde que a lei ela entra, onde que ela é importante, como ela age na sociedade ou como ela não age na sociedade, como que ela influencia o cristão, como que ela influencia o mundo sem Cristo. É isso que nós vamos ver aqui. Então, aqui na introdução, ela fala, né, a respeito da necessidade de estudar a lei, qual a utilidade da lei, dos termos, né, legalista ou antinomista. O antinomista é aquele que é anti-lei. Então, pelo nome a gente já entende, né? Antinomista, anti-lei, que a ideia de que a lei foi abolida pelo Evangelho. Não precisa mais de lei. E o legalista é aquele que, não, a obediência é condição para ser salvo. Como nós dissemos, os extremos, né, errados aqui. Qual o uso, então, correto da lei, dos mandamentos? E a discussão aqui traz 3 princípios: político, teológico e didático. Vamos entender o que o autor da lição quer dizer com esses termos? Então, a aplicação da lei, o uso da lei, os termos político, teológico e didático. Ponto 1. Uso político. A lei, ela demonstra a vontade de Deus, a lei traz princípios, requer de nós obediência, e ao mesmo tempo que ela traz princípios que devemos cumprir, ela traz palavras e ensinamentos a respeito de coisas que nós devemos abandonar, né? Ou fugir dessas. Ela fala o que é proibido, ela fala o que é permitido. Então, isso é a lei. E a ideia do uso político não tem nada a ver com a política no sentido político, mas no sentido da palavra, né, político, em relação a governo de uma cidade, as leis de uma cidade ou de um país, ou as leis do mundo. Primeiro,
e mais óbvio uso da lei, então, esse político, diz aqui, é colocar obstáculos à corrupção, à maldade do homem, restringindo em algum grau o comportamento perverso dos ímpios e a presença do pecado neste mundo. Eu entendo que aqui a ideia maior é a aplicação da lei em relação ao mundo. Porque a gente fala, o mundo não tem Deus. Mas como então ele tem ordem? Aí você pode falar, não, mas o mundo não tem ordem nenhuma. Não, tem ordem. Claro que não tem a melhor ordem. Nós não vivemos num mundo perfeito, mas existem muitas coisas ainda ordenadas. E da onde vem essa ordem? Do ímpio? O ímpio tem vontade de fazer o bem? Não. Vem da lei de Deus. Deus ordenando o mundo. A gente sempre fala, né? Se não fosse Deus, o mundo seria aqueles filmes de apocalipse lá que passam na televisão, né? Todo mundo batendo, se matando, como às vezes a gente vê em algumas situações, em alguns países, em alguns lugares, né? Mas há uma ordem, sim, específica. Então, como é que essa lei ela se manifesta? Como que essa lei se aplica nesse modo político? Aqui temos o ponto A, B e C. O primeiro é em relação ao testemunho nosso, do cristão. Depois, em relação à questão do medo da condenação, né? A lei, no aspecto político, ela se aplica na forma das ameaças, né? Se você passar da tal velocidade na estrada ou fizer tal ultrapassagem, você será multado, então, pelo medo de algum tipo de condenação. E também o próprio efeito dessa lei sobre os povos, ou seja, de forma natural, né? Deus já colocou no coração do homem essa lei. Então a gente vê que existem tantas leis nos países. Essas leis, da onde que vieram? De onde que veio que não pode matar? É uma lei, mas veio de Deus. Então vamos lá, um por um aqui. Antes, tem aqui um versículo de 1 Timóteo 1, de 8 a 10. Sabemos que a lei é boa, se alguém delas se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. A lei é boa. Boa para quem? Para quem já cumpre. Você colocar uma lei, não, é proibido tirar o sapato. Mas nunca imaginei tirar o sapato. Então, essa lei para mim, ela não vai me causar nenhum problema. É proibido passar de 110. Mas eu naturalmente já ando a 80, então essa lei para mim não vai ter problema. Ela é ruim para quem? Para quem a transgride. Para o irresponsável. Tem uma lista aqui, né? Para o justo a lei é boa. Ela não vai fazer diferença para nós. Mas para o ímpio, ela é ruim. Por isso que o ímpio faz o quê? Ele quer mudar a lei. Para favorecer o seu pecado, a sua maldade. Então eu quero fazer isso. Muda a lei lá, para que me favoreça. Eu ouvi uma história num sermão, foi até num sermão que eu vi sobre Jefté. Eu não contei, na quarta-feira eu falei sobre esse tema, mas eu não contei essa ilustração. Que nos Estados Unidos, lá nos anos 60, era obrigatória a leitura da Bíblia na escola. Aqui também, acho que lá no comecinho, lia a Bíblia, tinha um momento de ler a Bíblia nas escolas. Era algo do governo, né? E aí uma mãe, que era totalmente contrária à Bíblia, ela entrou lá, fez um barulho, né? Naquela época já, que o filho dela não era obrigado, não tinha que ser obrigado a ouvir a leitura da Bíblia. E aí, por causa dela, das manifestações, é sempre assim, né? Um pouquinho de ateu que tinha na época lá, ele se juntou e fez um barulho enorme e conseguiu uma lei que não é obrigatório, ou seja, você não pode ser
né? Daqui a pouco já tem a lei que não pode, é proibir ler a Bíblia na escola. A lei vai mudando assim desse jeito, né? Para favorecer o pecado. Só que a história dela não foi muito boa. Conta-se que o filho dela depois se tornou um viciado, drogado, uma pessoa muito perdida mesmo nesse mundo. Aí a gente pensa, e ela então se voltou para Jesus, e não, a história é pior, que ela deserdou esse filho, não porque ele era drogado, eu estou pulando uma parte da história aqui, diz que esse homem drogado e perdido, ele se converteu, e aí que entrou essa parte final que eu já estava contando, né? E ela ficou muito indignada com a conversão do filho. Olha que a pessoa totalmente cega, né? Não queria que o filho lesse a Bíblia. Provavelmente ela estava até tranquila com a situação dele, acho que não, né? Mas não percebeu o benefício dele agora ser convertido. E deserdou, né? E teve um final bem assim, né? Terrível, né? Na vida dessa pessoa. Mas é um exemplo da questão da lei. E é curioso isso, né? Quando você começa a pôr muito lei, é preocupante. Porque, naturalmente, aquela pessoa direita, ela não precisa de lei. Quando começou a ser necessário, obrigatório, né, o uso de máscara, a gente colocou ali na porta da entrada o papelzinho, né? É obrigatório usar máscara. Eu pergunto, um mês depois, se aquele papel não tivesse ali, ia mudar alguma coisa? Todo mundo sabia que era obrigatório. E as pessoas já estavam cumprindo por si mesmo. É a diferença. Eu acho que já contei aqui uma vez que eu fui num acampamento, lá em Goiás, e aí tinha aquela lista, né? No acampamento. Sabe quando você vai para um acampamento, tem aquela lista, levar a Bíblia tal, e não levar, indisposição, e não sei o que tá. Aí tinha uma lista lá do que não levar, entre a lista do não levar, estava arma de fogo e não sei o que. Eu falei, que acampamento doido é esse, né? Aí eu fui perguntar, né? Mas que é isso? Não, é porque um dia no acampamento, alguém levou uma arma e deu um tiro, não sei onde lá. Ah, tá. Ou seja, aconteceu um fato e aí se criou uma regra. Então, quantas vezes isso acontece? Você não precisa falar que tem que levar a Bíblia, precisa? Levar a Bíblia. A pessoa tem que mandar no grupo, irmãos, hoje tem culto, 7h30, por favor, levar a sua Bíblia. O pastor está maluco, né? Eu vou para a igreja não levar a Bíblia. Agora, se você não traz, aí já é um problema da sua forma de ver, né? Ou se você mudou a Bíblia para o celular, né? Isso aí já é um problema seu, né? E a gente percebe que isso que acontece aqui. Então, vamos seguir. Primeiro, o bom testemunho dos filhos de Deus. Um aspecto de restrição, né, através da lei ocorre pelo testemunho promovido pelos filhos de Deus. Ou seja, irmãos, nós recebemos a lei e nós conhecemos a lei, a gente falou há pouco, não é para guardar, é para praticar. E o que acontece quando você pratica uma coisa boa? Você se torna exemplo para outros. Aonde? Aonde você vai. Você é um exemplo no seu trabalho, você é um exemplo na sua casa para os seus filhos, você é um exemplo na sociedade. E ser exemplo, a gente pode pensar que não é muita coisa, mas é o mais importante. É onde a gente mais influencia. Aí pensa que você vai influenciar os outros colocando uma frase lá no Facebook somente, né? Também tem a sua influência lá, mas muito maior a influência de uma palavra, de um gesto seu. Quando você está no seu trabalho e as pessoas fazem uma coisa errada e você não faz, e aí a gente percebe isso. Eu vi uma mensagem pequenininha daquele pastor Cláudio Duarte, eu achei interessante que ele falou o seguinte, que ele tinha uma festa de aniversário e ele tinha amigos não crentes, né? Então o que ele fazia? Ele contando para o pastor isso. Pastor, não está errado, né, pastor? Eu tenho lá uma caixinha de cerveja, um isoporzinho que eu deixo lá no cantinho para esses meus parentes que não são crentes, né? Porque senão eles não vão vir na festa. Porque você sabe, aquela pessoa que bebe, se não tiver bebida, ele não vai na festa, tal, né? Aí o pastor teve uma resposta sábia, eu achei interessante. Ele falou assim: escuta, quando você é convidado para ir numa festa de aniversário dele, quando você chega lá,
tem lá assim um momento assim que ninguém bebe nada para respeitar você, e aí depois lá num cantinho eles bebem lá num momento, mas tem um momento que eles respeitam você. Ah, não, chego lá já está todo mundo bêbado, todo mundo bêbado. Então você tem que respeitar eles, mas eles não respeitam você. Aí ele falou, não, então tá certo. Não vou ter bebida na minha casa, nada. Que se quiser venha, né? Eu achei interessante essa ideia. Nós que temos que dar testemunho, às vezes não damos. E às vezes nós aí estamos, ao invés de ser esse aspecto, né, de ser alguém que leva a mensagem, né, esse aspecto chamado aqui como político, alguém que vai ajudar a apontar, a corrigir, a estabelecer critérios da verdade, nós não somos. E aqui no finalzinho fala isso. Vemos o avanço da corrupção, do mal, quando os crentes abandonam a palavra de Deus e deixam de praticar e anunciar a justiça manifesta na lei de Deus. Então, se a gente não está sendo esse testemunho, a corrupção ela não vai, pela nossa influência, diminuir. Pelo contrário, ela vai aumentar. Né? E não adianta a gente simplesmente falar para a pessoa, vai lá na igreja. Né? Mais do que convidar alguém para ir na igreja, eu preciso mostrar para aquela pessoa o que eu sou diferente para que ela sinta vontade de ir à igreja. Não é só vai lá. Para quê? Para ser igual a você, melhor eu não ir, né? Então, esse é complicado. Mas vamos lá. Medo de condenação. Esse ponto 2 aqui é interessante. Aquilo que a gente estava falando há pouco, né, sobre a necessidade de uma placa ou não na porta da igreja. É proibido entrar sem camisa. Precisa de colocar uma placa na porta da igreja? Mas a gente já viu em certos restaurantes próximos à praia, alguma coisa assim, põe. Por quê? Porque a pessoa está lá na praia e já entra sem camisa mesmo, né? E tem que ter uma placa. Ou seja, a lei, ela aparece mais nessa necessidade. Só que uma placa adianta? Só placa às vezes não. Tem que colocar lá. Será multado em tanto, né? Eu lembrei de restaurante, lembrei daquele, não sei se ainda existe isso, né? Você tem que consumir tudo, se deixar não sei quanto, vai pagar uma multa, ou se perder não sei o que, vai pagar. Tem que ter uma multa para a pessoa, digamos assim, ter temor à lei. Por isso que a gente ouve muito falar da marginalidade que é gerada dia a dia por causa da impunidade, não é? O fulaninho lá que está fazendo aquele tipo de assalto, ou um golpe na internet, ou sei lá o que tipo de golpe, por que ele faz aquilo? Porque ele sabe que não vai ser preso. Se for preso, vai ser solto no outro dia. Ele sabe que não vai, o benefício para ele é maior, na cabeça dele, de fazer aquilo que é errado. Então, a certeza do criminoso gera impunidade. E a gente percebe que, ao mesmo tempo, o medo da condenação gera um certo temor. Quantas leis são duras geram um certo temor. Eu nunca mais fiz ultrapassagem em faixa dupla, nem em caminhão quase parado, né, depois do dia que eu descobri, né? Aliás, eu tomei uma multinha num lugar que estava o caminhão quase parado lá, que na época era R$1.000 e tantos, uma multa, só porque você fez assim na faixa dupla. Não. Ou seja, serve, né? Esse tal de lei serve. E a gente, estou falando de trânsito, né? É um exemplo muito bom, porque a gente percebe, quando você está numa pista que está cheia de radar, de coisa, é um jeito. Às vezes, quando eu vou fazer essas viagens lá para Goiás, chego em determinado lugar, você só ouve aquelas caminhonetes passando 140, 150, lá o quê? Não tem multa, não tem nada. Tem medo, não há medo, não há receio, não há temor. E esse ponto aqui, então, diz que o medo da condenação, ele gera essa questão aí, né? Aqui diz um versículo de Efésios 5, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Por que você faz em oculto? Ou por que fazem em oculto? Para não ser condenado, para não ser pego. O ladrão, ele tenta se esconder, né?
Hoje em dia nem tanto, mas pelo menos vai de madrugada, onde às vezes a loja está fechada. Alguns tentam se esconder. Para quê? Para não ser punido. Só que, como a Bíblia fala, né, sempre tem alguém vendo. Ele deveria ter esse temor. O último ponto aqui, o C, desse primeiro aspecto político. Efeito sobre vários povos. Interessante essa ideia, né? Que o estabelecimento das leis civis em vários países, em várias situações, códigos civis, criminais, trabalhistas, são influenciados pela Bíblia. Alguns desses códigos, dessas coisas, ainda parece que você está lendo a Bíblia. Sobre questões de direitos do trabalho aqui, por exemplo, descanso semanal, crimes como assassinato, roubo, falsos testemunhos. Então, da onde que veio isso? Né? Veio da própria palavra. E é o efeito político aqui, como está sendo chamado, o efeito político da lei. Terminando esse tópico, desta forma, o primeiro uso da lei nos conclama a estudá-la e a buscar o modo correto de aplicá-la em nossos dias, para evitar que a corrupção do pecado se espalhe ainda mais e destrua a sociedade. Então, esse meio da lei veio para preservar a ordem da criação. Essa lei, escrita juntamente com a lei da consciência, desacelera o pecado. O mesmo mundo ímpio, por mais que a gente ache que eles não têm lei alguma, não pensam em nada, não, graças a Deus que ainda existe um restinho de lei aí. E que isso aumente, né, dia a dia. Passando para nós agora, quando fala uso teológico, está falando dessa aplicação da lei na vida do cristão. Primeira coisa que a lei traz para nós é essa consciência de pecado e também, ao mesmo tempo, a necessidade de buscarmos a Deus, nos conduz a Deus. Então, a ideia aqui de a necessidade de um Salvador. Isso fica bem claro, né, irmãos? Para que eu preciso de um Salvador? Porque eu estou perdido, né? Porque eu só preciso de ajuda se eu for carente. Se eu não sou carente, eu não preciso de ajuda. Então, essa lei vem apontar para o mais orgulhoso: espera aí, você ainda precisa de ajuda. Você é pecador. A lei elimina qualquer esperança que o homem tenha de salvar a si mesmo e lhe aponta a sua absolutamente necessidade de um Salvador. A lei aponta para Cristo, conduz a Cristo. A lei põe em realce nossa imperfeição e fraqueza, reprova nossos esforços, desperta os filhos de Deus a buscar refúgio na misericórdia, na graça redentora de Deus em Cristo. Então, isso aqui é muito importante, né, irmãos? A gente sempre percebe, mais à frente vai falar sobre isso, como a lei como direção, como algo que nos ensina a fazer o certo, mas a primeira questão é exatamente essa, para mostrar a alguém que ele está errado. E nós percebemos que quanto mais nós temos essa intimidade com o Senhor, mais que nós somos salvos pela graça de Deus, estamos na graça de Deus, a lei, ela, como nós falamos nos pontos anteriores, ela vai assim, sendo desnecessária, né? Porque aquele que anda fazendo bem, ele não precisa da lei. Mas ela é necessária para aquele que não sabe, ou faz de conta que não sabe que está errado. Para aquele que entra sem camisa no restaurante, precisa ter lá a lei, até por uma forma de liberdade do garçom falar: olha, tem lá na porta lá que é proibido entrar sem camisa. Essa é a autoridade que ela vem sobre nós. E aponta para a graça, né? Então não é um aspecto negativo, ela aponta para a graça. Mas como nós falamos uma vez, né, a salvação
antes de ser um aspecto positivo, antes de trazer esse momento de paz, de alegria, ela é uma acusação. Se você precisa ser salvo, você está perdido. Então, ela acusa primeiro, para mostrar o caminho da graça, para direcionar o homem para a promessa da graça. Assim, quando a lei é desprezada, vemos crescer o orgulho e a autojustificação. Como muitos se separam, né, da lei e assim se perdem, porque se afastam dessa verdade. O desconhecimento e o desprezo pela lei geram crentes que não conhecem a natureza de Deus e nem sua condição espiritual. Esse é o grande problema. Quando a gente fala de lei, a gente está falando de toda a Escritura, de toda a palavra, da real interpretação da palavra, aplicação. Acho que uma oração que todo mundo que vai ensinar a palavra tem que fazer é: Senhor, que eu fale o que a Tua palavra está dizendo e não o que eu quero. Porque a nossa tendência, às vezes eu quero falar um assunto, eu vou procurar na Bíblia, porque eu quero falar aquele assunto. Na verdade é o contrário, eu tenho que falar da Bíblia e a Bíblia vai me levar a algum determinado assunto. Há 2 semanas atrás, nós estávamos falando sobre Abimeleque, o mal político. Aí podemos pensar, o pastor queria falar sobre eleição e procurou um texto. Não, que a gente já tinha programado a falar de juízes e de repente o tema lá era esse. Espero que não tenha forçado, né, a palavra, mas não, porque Abimeleque foi um mal político, ele queria governar e assim ele matou os seus 70 irmãos e assim ele fez todo tipo de armadilha, contratou lá uns desocupados, uns falsários para ajudá-lo nessa conquista, para que ele se tornasse o rei. Ele não estava preocupado em ajudar ninguém. E aí a gente percebe, né, o quanto de aplicação isso tem aos dias atuais. Mas é a Bíblia que tem que falar. Eu posso até procurar temas na Bíblia, não é proibido. O que eu não posso é pegar um texto que está falando de arroz e falar de feijão, né, de batata. Eu tenho que falar no que o texto quer dizer e não falar o que eu quero dizer. E essa lei precisa ser aprendida, precisa ser estudada. E assim nosso coração é tocado. Oséias 4,6: Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também me esquecerei de teus filhos. Falta conhecimento. Não é isso que acontece, irmãos? Falta conhecimento. E aí, junto aqui, né, só tem ponto A e B, um Salvador e uma graça. A lei conduz à graça. Porque esse Salvador, ele não salva, como nós falamos há pouco, porque eu faço bondades, mas é pela sua graça. Quanto mais eu estudo da lei, eu percebo que eu não posso cumpri-la por mim mesmo. E aquela ideia que a gente sempre tem que lembrar, né? Não basta tirar 7,5. A nota para ser salvo é 100. No curso que você faz por aí, não, 7 você passa. Ou 6, a média é 6. Não, a média de Deus é 100. Alguém tira 100? Não tem jeito. Então você pode tirar 99, não adianta. Você é pecador, você merece estar perdido. E a lei então conduz à graça. Romanos 3 aqui, ó. Porque que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O que a lei diz é para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ainda Romanos 11, Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Não há um obediente. Todos desobedeceram e carecem de Jesus. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Aqui essa passagem é boa para a gente entender se ainda há uma incompreensão. Às vezes a gente esquece também. Quando fala o fim da lei, não está falando do fim que ela acabou, né? Mas o fim, a finalidade. A finalidade. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, é apontar, é nos levar para Cristo. A lei aponta o nosso pecado, a nossa falha, e com isso nos leva a Cristo. Sabe quando você está talvez andando, vamos dizer assim, não tão preocupado com a sua saúde, se alimentando mal, tal, aí você vai no médico e você tem um exame, aí você vê que está isso alto, aquilo ruim e tal, te aponta para o quê? Para uma necessidade. Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer isso correto, para que eu possa viver. Então, quando nós temos a lei, ela vai apontar, ela vai fazer esse diagnóstico e vai falar: você está perdido. Até as suas obras não são perfeitas. Quando até nas suas obras você está fazendo-as para tomar vantagem, para aparecer, e não para servir a Deus. E aí aponta para uma necessidade. Não de fazer o que é certo, porque nós não daríamos conta, mas nos aponta para Cristo. Quando aponta para Cristo, aponta para a graça, porque Cristo morreu pela sua boa vontade, pelo seu amor, não por algo que estivesse em nós, mas pela sua boa vontade. Até na passagem da semana passada sobre Jefté, na quarta-feira, lá fala, né, que o povo pecou, e aí Deus permitiu que eles fossem perseguidos, e aí o povo chora e fala: Senhor, me perdoe mais uma vez. Aí Deus falou: olha, já perdoei você 1, 2, 3, 4, e vocês voltaram a pecar, então dessa vez eu não vou perdoar. Aí o povo chora, aí o povo se afasta do pecado, né? E aí lá diz, e Deus se compadeceu da dor daqueles. Lá não diz, e Deus viu as boas obras deles e perdoou, e usou de misericórdia. Então, Deus sabe que nós somos pecadores. Não é porque eu fiz uma coisa impressionante, agora não, vou dar uma nota boa para você. É pela compaixão, é por amor que Deus nos salva. Por amor que Ele tem por nós, pela sua bondade, não porque Ele viu algo em nós. Não é que Deus viu lá, não, Jefté, você está certo, seu povo aqui vai ser salvo, porque agora vocês estão no caminho. 2 meses depois o povo vai desviar de novo, então não é, porque Deus teve bondade mesmo com eles. Conduz então ao arrependimento e conduz a Cristo, e nós precisamos estar buscando essa lei. É dura a lei, mas ela conduz à graça. Aqui está falando o exemplo de Paulo, né, como ele chamou a atenção aos coríntios, receberam uma carta severa, foram confrontados com o seu pecado, isso os deixou triste. Mas lá em 2 Coríntios 7, 8 a 10, Paulo diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar. Diferentemente, a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O que é essa tristeza segundo o mundo? É o próprio mundo, as próprias coisas que parecem alegria no mundo, a vida sem Deus. Mas a tristeza segundo Deus, ou seja, toda a cobrança, né, da lei, tudo aquilo que nos tira do grau de conforto, né? Eu queria tanto, mas a tristeza nos conduz ao arrependimento, Deus mostrando que nós não devemos seguir. Ponto 3, terceiro uso didático. Então, o primeiro uso fala sobre político, ou seja, no sentido como que a lei atinge principalmente aqueles que não são cristãos, a partir do testemunho, né, de cada um de nós como cristãos, a partir da penalidade e das próprias leis civis que existem. O segundo uso da lei, chamado aqui, fugiu a palavra, teológico,
que é esse, no sentido da lei apontar para nós, né? Leva-nos ao arrependimento e constantemente a Jesus e a graça. E o terceiro, chamado didático. Então, o que significa isso aqui? São os ensinos, né? A exposição de Deus para nós, do modo que nós devemos viver para agradar a Deus. Aqui tem uma frase de Calvino que diz que a lei lhes é melhor instrumento, mediante a qual aprendem dia a dia, com a certeza maior, qual é a vontade de Deus que a inspiram. Aí ainda diz que se a lei entre os pecadores não pode gerar nada mais do que a morte, deve ter entre os santos um uso superior, melhor e superior. Ou seja, o que acontece com a lei diante dos pecadores? Bom, talvez eles deixem de pecar um pouquinho, mas não serve para nada, né? No sentido de que não vai nos livrar da morte. Mas a lei para o cristão, sentido que ele chama de superior. Então, ponto A lei ensina a vontade de Deus. A vida regenerada não dispensa a instrução da lei. Nós temos que ser instruídos e guardar essa lei. O amor é obediente e dedicado, jamais pode ser confundido com licenciosidade e desrespeito. Ele avançará para além do que os mandamentos exigem. Gostei dessa parte, está me vindo à mente várias vezes aqui, eu estou me contente, senão eu falo antes da hora, né? Mas aqui é interessante a ideia, porque a lei, para nós, eu já disse que ela, de certa forma, nem é necessária, porque a gente já cumpriria aquilo, porque nós conhecemos já. Quando eu digo que a lei não é necessária, é que às vezes a escrita, como uma lista de coisas que a gente não pode fazer, depende na hora de entrar na igreja, etc, etc. Agora, a lei, para nós, ela é um prazer tão grande que nós não só queremos cumpri-la, mas nós queremos fazer mais do que ela pede. Então, um exemplo que a gente poderia dar, como que o ímpio faz? Para que serve a lei para o ímpio? Tem até o termo brechas na lei, né? Ele vai ler tudo para tentar se salvar da lei. Aí ele passou lá 120 e foi multado. Mas será que tem um jeito, né, de não pagar essa multa? Aí ele vai procurar um jeito, vai estudar, aí descobre, mas essa multa foi tal hora, não sei o quanto, e tinha mato na pista, na lei diz que tem que estar, a sinalização tem que ter não sei quantos metros, aí ele vai usar a lei para quê? Para se livrar da condenação. E como que o cristão usa a lei? Ao contrário, ele vai ampliar a lei. Porque essa lei, ela é feita, quando ela é praticada com amor, é diferente. Por exemplo, se sua esposa fala, compra pão lá na padaria, o que você faz? Agora o marido vai ficar com dificuldade agora, né? Porque a esposa não pode mentir, né? Está do lado, né? O que você faz? Não vou não tem tempo, tal. Não é isso não, estou falando do marido que ama. Ih, está piorando o negócio. Você vai, claro, meu amor, e vai comprar pão, compra aquela manteiguinha que ela gosta, né? Tem um queijinho aqui, acho que vai ficar bom nesse café, tal. E vai correndo e volta e fala, olha, eu ia sair, mas eu prefiro trazer o pão para você primeiro, para você não deixar você esperando. E depois vai fazer as coisas dele. Você vê que uma lei, né? Virou lei a palavra da mulher. Uma lei, quando ela é feita com amor, ela tem uma diferença. Agora, se não tem amor, né? Daqui a pouco volta o marido lá, 2 horas depois, aí com um saquinho com um pão dentro, aí ela olha para ele e fala, mas você demorou? Você não falou que hora que você queria esse pão, né? Aí, mais um pão só, você falou que queria um pão, eu trouxe um pão. Ou seja, você cumpriu a lei, mas do seu jeito. Então, olha a diferença, irmãos, quando a Bíblia fala, né, não faça isso, não dê o seu dízimo, ou vá à igreja, tudo para a gente amplia para o bem. Agora ampliar para o mal, né?
como que é a igreja presbiteriana? Para deixar de ser membro, eu preciso faltar um ano inteiro sem vir nenhuma vez, nem pôr o pé na igreja. Aí eu vou para um hall em separado. Aí depois de 2 anos eu sou excluído por ausência. Então o que você faz? Eu quero cumprir a lei. Quando faltar um dia para os 2 anos, eu entro na igreja e falo: "Oi, gente, tudo bom?" E vou embora. Porque a lei não fala quanto tempo tinha que ficar, fala que eu não posso, tenho que ir na igreja a cada 2 anos. Aí tem aquele que fala: só vir no culto dia 31 também já está bom, né? Que aí uma vez por ano, dia 31, e se é aquela história de você já pegou dia 31, você ficou na vigília até o dia 1º, então você já veio 2 anos seguidos, ó, na igreja. Você vê como que a lei, quando você quer levar para um lado, para facilitar o seu pecado, ou a sua má vontade de cumpri-la, você tem várias formas. Mas quando você quer fazer o bem, né? Eu devo ir à igreja, mas só tem culto domingo. Será que se eu passar na casa do pastor pedir a chave, ele deixa eu ir lá na terça-feira? Eu queria ficar lá um pouco lá, ler a Bíblia na igreja. Não é pecado, irmãos, não é místico, né? Não é que você precisa vir à igreja e tal, mas se você quiser, por que não? Eu quero vir à igreja. Então, eu dei um exemplo qualquer, está relacionado com aquilo que nós queremos fazer para o bem. Somos criativos, muitas vezes, para nos safar de fazer o bem, mas não tão criativos para fazer o bem, para fazer algo a mais. Seria um absurdo imaginar que aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus busquem fazer menos do que é exigido dos ímpios. Romanos 8, 1 a 15, aí lá diz que Paulo diz que a lei da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, fazendo-se cumprir em nós aquilo que a lei não podia realizar por causa da enfermidade de nossa carne. Ou seja, pelo nosso pecado a gente não podia fazer nada, mas essa lei vem transformar. E nós somos capazes de fazer tantas coisas boas, porque nós somos transformados por Deus, pelo Espírito que nos deu vida e nos faz praticar o bem. Quando andávamos na carne, éramos inimigos e não podíamos nos sujeitar à lei de Deus, mas agora no Espírito somos habilitados para agradar a Deus. Isso é importante, né? A gente sempre lembrar. Não existe causa perdida, não existe pecado de estimação que não possa ser abandonado. Por Deus, nós somos e podemos ser transformados. Muitas vezes a gente vê isso, né, em pessoas talvez que eram amarguradas, se tornaram mais felizes, se tornaram mais dóceis, que eram muito bravas, né? E é claro que em algumas situações o nosso pecado vai nos acompanhar como era antes, mas acompanhar não significa que nós vamos ser escravos, mas nós somos libertos desse pecado, nós podemos servir a Deus. Ponto B, a lei nos avisa do pecado. Encontramos assim o segundo aspecto do uso didático da lei. Ela nos exorta, precavendo-nos contra as artimanhas da carne e afastando-nos do caminho do pecado. Mesmo regenerados, esses poderes exercem influência sobre nós. Eu já falei um pouco no ponto de cima, né? Nós somos alertados. Quanto mais nós buscamos essa lei, nós somos alertados. Quanto mais nós conhecemos, somos avisados e assim viver sobre a influência. Eu falei das placas, né? Que a gente nem precisa delas, mas às vezes a gente precisa, sim. Precisa. E não devemos ficar ofendidos por causa de uma placa. Quem tem que ficar ofendido é o bandido, né? Não é a gente. Então, de repente tem uma placa lá, proibido entrar com arma na igreja, né? Você não precisa ficar ofendido que tem uma placa lá. Assim. Você não ia entrar mesmo, então você não mudou nada. Mas quem sabe, né? Serve para alguém. Salmo 1, versículo 2, meu prazer está na lei do Senhor, nela medito de dia e de noite. Para que ele meditava na lei, irmãos? Para exatamente buscar Cristo, servir a Cristo.
A maldição da lei foi cancelada em Cristo, mas não a sua validade. Então, aqui já chegando no finalzinho, no término. De forma alguma a lei foi cancelada. A gente já estudou e provavelmente vai estudar ainda nas demais lições, que a lei, ela tem os aspectos morais, esses nunca vão deixar de ser importantes para nós. Tem os aspectos da legislação local, né, que não serve para nós, ou aspectos cerimoniais que também não servem para nós depois de Cristo Jesus. Servem como ensino, mas não servem como práticas. Mas a lei moral, ela jamais deixará de existir. E muitos hoje que tentam se desvencilhar da palavra, eles pegam esse tópico, né? Não, mas a lei já acabou, não é mais necessário. Isso era a lei do Antigo Testamento. Nós temos que separar, porque às vezes no mesmo texto há uma lei cerimonial e uma lei moral. Você lendo Levítico lá, você vai perceber isso. E como que você vai definir o que é o que? A sabedoria nos mostra que aquilo que é realmente moral, ele permanece, né? Ele é aplicado para nós e é para o nosso bem. Conclusão. Sobre muitos aspectos, a lei se mostra útil para todos os homens, com certeza. Para o ímpio, ela se apresenta como freio contra toda a corrupção e pecado. Para o eleito, ela é o meio pelo qual vem o conhecimento da justiça de Deus e da condenação do pecado, e o coração é despertado para buscar refúgio na graça salvadora em Jesus Cristo. Então, nós precisamos pedir que Deus esteja abençoando, né, mais e mais o nosso país, o mundo, para que a lei seja cumprida. É um princípio de Deus isso, irmãos. Às vezes a gente vê alguns países, alguns lugares, não, deixa cada um por si, né? Não, naquele lugar ninguém entra, né? É absurdo a gente pensar que tem no Brasil, eu não estou falando nada de política, estou falando de coisas, né, relacionadas à nossa lição. Lugares no país que a polícia não pode entrar, né? Não, aqui é do tráfico, aqui é não sei de quem. Como não? Porque essa justiça, essa polícia, ela vai inibir o pecado. Porque naquele lugar é sem lei, mas não precisa ir lá no fim do mundo, não. Quantas vezes num lugar específico, a gente viu muito nessa questão, falei do uso de máscara, né? É obrigatório. Mas lá na Cracolândia era obrigatório usar máscara? Alguém foi preso lá? Não, prendia uma pessoa que estava caminhando ali, né? Ou na praia. Então a gente percebe que essa lei, ela é importante, né? Desde que seja uma lei correta, né? Não sei se eu usei o melhor exemplo, mas ela é importante para diminuir a criminalidade, e ela precisa estar em todos os lugares mesmo, como freio para a corrupção. Senão a sociedade vai cada vez mais ficando perdida. Mas se não tivesse lei de propriedade, a pessoa batia na porta de sua casa lá e falava, não, agora é eu que moro aí, pode sair, que essa casa agora vai ser minha. E o que você vai fazer se não tem lei? Acho que alguém já viu aqueles vídeos, né, em alguns países, não sei se foi nos Estados Unidos que eu vi, que crime até tantos, vamos supor, tem um valor, né, até R$100, tal, não é crime. Então a pessoa vai lá e pega o que quer e sai sem pagar, porque não é crime. Tem que ter lei. Roubar, é crime. Como que você vai descriminalizar tudo? Você está indo contra a palavra. Esse é o tópico primeiro aqui. E para nós, irmãos, como eleitos de Deus, essa lei, ela precisa estar sempre lembrada por nós. Não temos que minimizar, dar menos importância, mas temos que dar importância sim para ela. Não abusar da graça, né? A graça não é de graça, a graça é uma bênção para nós, mas não é graça, do jeito vai dar certo. Não. Eu preciso ser despertado pela lei, assim, buscar refúgio na graça, mas lembrando do pecado da lei, e de tudo o mais. Vamos encerrar-nos? Conclusão: como parte das Escrituras e com perfeita exposição da vontade de Deus sobre muitos aspectos, a lei se mostra útil para todos os homens, para o ímpio, para o eleito e para o crente.
Aplicação. Qual é o papel da lei em sua vida? Você tem procurado experimentar os benefícios que ela proporciona? O conhecimento dela tem aproximado você de Cristo e o tem orientado no caminho da santidade? E a sua vida tem sido uma referência para que os não crentes corrijam seu comportamento e até mesmo arrependidos busquem salvação em Cristo? Todas essas perguntas são importantes, né? Para meditar. Eu queria ressaltar essa terceira aqui. O conhecimento dela tem aproximado você de Cristo e o tem orientado no caminho da santidade? O que vai mudar isso aqui? Ou aproxima ou não? O que vai fazer nos aproximar? Você vai ler e ouvir a lei e essa lei vai te aproximar de Cristo. Aquilo que eu falei há pouco. O amor. Então, se eu amo a Cristo, tudo aquilo que Ele fala é importante para mim. Então, a lei vai ser importante para mim. Porque eu não quero desagradar, eu não quero ir contra aquele que me ama. Então, é muito sério, porque senão a gente pode ter muita lei. E aí a gente vai fazer aquela outra parte, né? Mas, Senhor, até que ponto isso aqui é pecado? Quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Aí você vai começar a contar, não, até 3 vezes, tal. Ou qual que é o grau alcoólico, né? Até onde eu posso ir para não estar embriagado, né? Aí você vai começar a procurar para o outro lado da lei. Alguém tem uma pergunta? Quer nos ajudar?